Vamos continuar então a nossa leitura e explicação da Bíblia usando o texto hebraico e também, quando necessário, o texto grego, tá? Da Septuaginta. Vamos logo ao que interessa, tá? Ficamos de continuar a partir do verso 21 do capítulo 2, certo? Porque no vídeo anterior nós lemos até o verso 20, ok? E o verso 21 diz: em português é a versão tradicional que todo mundo conhece. Diz o seguinte em português e também, vai estar isso aqui em inglês também. Diz o seguinte: Gênesis capítulo 2, verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Essa é a história tradicional que todo mundo conhece. A tradução tradicional. Mas será que é isso mesmo que o texto hebraico diz? Será que é isso mesmo que o texto grego diz? Vamos verificar. Tradução literal direto do texto hebraico. O texto hebraico, ele vai se iniciar da seguinte forma: Gênesis, capítulo 2, verso 21. Ou, como está na Bíblia hebraica, Bereshit. Quem é Bereshit? Ou melhor, quem é essa Reshit? Reshit, na Bíblia hebraica, eu já expliquei nos vídeos anteriores. É a força ativa feminina que deu origem aos céus e à terra e a todas as coisas que há aqui neste universo, neste mundo que foi fundado, tá bom? Vamos continuar aqui. E aí o texto começa da seguinte forma, dizendo o seguinte: vai a pele, em hebraico com sinais maçoréticos, leia assim, ok? Vamos deixar assim por enquanto. Essa palavra significa e lançou, tá? E lançou, ou e caiu, e arruar, vou trocar aqui a cor, e arruar, o nome da divindade bíblica, tá? Dos hebreus, da Bíblia hebraica, você lê sem sinais maçoréticos, tá ok? Lê conforme regra gramatical de hebraico antigo. Se lê com regra gramatical de hebraico moderno, você vai ler errado. E o texto continua a dizer o seguinte: Elohim. Elohim, literalmente, no hebraico, traduzido para o português, significa deuses, porque Elohim é uma palavra hebraica, tá? Que está no plural, ok? E não no singular. Está no plural, ou seja, em português, literalmente significa deuses. E não é uma forma magéstica de querer falar de Deus, como algumas pessoas alegam. Isso aqui está se referindo a outros deuses, além deste Deus aqui, que você conhece como Yud, Rei, Vav, Rei, ok? E continua o texto. Taredemar, o que significa essa palavra Taredemar? A palavra Taredemar do hebraico significa um transe. A pessoa está em êxtase. A pessoa está espantada, aterrorizada, a ponto de ficar fora de si, a ponto da mente desta pessoa ou desta criatura transcender a realidade ao redor dela. E aí essa pessoa esquece não, ela fica meio que anestesiada, tá? Com relação a tudo o que acontece em volta dela. Ou seja, se desliga da realidade e a mente transcende, como eu já disse. Um transe, tá? Transe.
A palavra grega correspondente a essa palavra hebraica aqui, ó, taredemar, é a palavra grega ekstasin. A palavra grega ekstasin significa transe, tá? Ou seja, um transe hipnótico, ok? Eles traduzem também como sono. Eles fazem simplesmente isso, mas essa palavra ekstase significa transe, estase. Alguém está em transe, ok? Como eu já expliquei. Então, lembre-se, essa palavra aqui, hebraica, é equivalente a essa aqui. E continua o texto hebraico. O texto hebraico continua da seguinte forma. Deixa eu trocar aqui a cor do realce, tá? Sobre Adão. Esta criatura Adão aqui em questão, que o texto está a dizer, como é essa criatura? Você tem que pensar como ela é, tá? Então, você tem que imaginar, bom, Adão, como era essa criatura? E eu vou chamar a sua atenção para um detalhe. Preste atenção, por favor. Aqui nesse texto grego, o texto grego, ele começa, ele fica todo da seguinte forma, literalmente. E então, Epebalém lançou, pôs, colocou, ó Theos, Deus, é que está assim, eu já expliquei, transe, Epiton, Adão, colocou um transe sobre Adão. Eu acho muito interessante o fato de o texto hebraico, ele deixar a palavra Adão aqui, texto hebraico não, perdão, texto grego da Septuaginta fazer questão de transliterar a palavra hebraica Adão. Então, aqui, ó, no texto grego, não traduziu a palavra hebraica Adão, não adaptou ela, não colocou ela como homem, como macho, como aner no grego, ou como andros, mas deixou ela, conforme no hebraico, Adão. E aqui, nesse momento, essa palavra Adão, que aparece no texto hebraico, ela está sendo utilizada tanto para o macho como para a fêmea. Eu já expliquei em vídeos anteriores que a palavra Adão, ela se refere a todo o gênero humano, a todas as pessoas da espécie humana, ok? Ou seja, é uma referência à humanidade em geral. Tanto ao homem e à mulher, ao mesmo tempo, se refere essa palavra Adão. Aí depois que aconteceu, que surgiu a fêmea separada do macho no cenário, como você conhece mais ou menos a história, sobre aquela suposta origem de Eva por meio da costela do homem, só que esse Adão aqui, ele não é chamado de homem. No próprio texto grego Septuaginta, prefere deixar a palavra Adão, e você vai entender por quê. Preste atenção, por favor. E o texto grego da Septuaginta só vai usar a palavra homem, macho, só depois que a fêmea, a Eva, ela surge no cenário, ao lado do macho ali, né? Os dois, um diante do outro, de frente com o outro. E então usa a palavra para homem. Mas antes disso, não usa. Por que não usa? Por que o texto grego, a Septuaginta, não chama esta criatura aqui, que o texto hebraico chama de Adão, de andros? Andros, que em grego significa homem, ou aner. Por que não chama, que também significa homem, macho? Isso é curioso, não é verdade? Porque, gente, essa criatura Adão aqui do texto hebraico não podia chamar ela nem de homem, nem de mulher, nem de macho e nem de fêmea.
porque era uma criatura andrógena. Por isso que quem traduziu aqui, ó, o texto hebraico que para o grego Koine, da Septuaginta, teve muito cuidado nesse detalhe, de não colocar a palavra Adão como homem, como eles fazem aqui, ó, em português. Em português eles colocam essa palavra como homem. Mas está correto colocar essa palavra como homem? Na minha opinião, não. Porque essa criatura Adão aqui não é uma criatura macho e nenhuma criatura fêmea. Bom, pelo menos não uma criatura de um corpo exclusivamente masculino e também não é uma criatura de um corpo exclusivamente feminino. É uma criatura andrógena. O que significa a palavra andrógeno? Vou explicar para você, inclusive essa palavra andrógeno aparece aqui no texto grego da Septuaginta. Vou encontrar aqui as palavras de mostra para você no verso 23. Aqui no verso 23, você pode observar aqui, ó, essas palavras que estão aí, ó, tá vendo? Que eu acabei destacando aqui, tá vendo? A palavra andros do grego, que significa homem, e a palavra gine, do grego, que significa mulher. A palavra andros, deixa eu escrever aqui, ó. Eu vou explicar isso para você, vai ficar interessante. A palavra andros, essa palavra grega aqui, ó, que significa homem, andros, vou transliterar ela aqui, tá? Para você entender bem. Andros, que significa o quê? Homem. Oh, desculpe, tá? Não era para acontecer isso, não. Deixa eu corrigir isso aqui. A palavra andros, que significa homem. Pronto. Corrigi aí o risco doido que eu dei na tela, desculpa. Andros significa homem, tá? E a palavra gine ou gone, no grego antigo, mas a gente fala gine mesmo, vou transliterar ela aqui, ó. Gine significa o que, gine? Mulher. Gine significa mulher, tá certo? Mulher. A palavra andrógeno, ela tem origem dessas duas palavras aqui, ó. Da palavra grega andros e da palavra grega gine, ok? Ou seja, da palavra grega para homem e da palavra grega para mulher. Só que andros está unindo esta palavra aqui, ó, esta palavra andros, mas a palavra gine estão conectadas da seguinte forma. Vou juntar as duas aqui, você vai entender. Para colocar conforme está no nosso idioma. Assim, ó. Deixa eu corrigir isso aqui. Assim, ó. Andro. Tá vendo? Então, o S aqui você não coloca, da palavra grega andros, para homem. O S você não coloca. E aí você pega aqui, ó. Essas três letras aqui da palavra Guiné, a letra E você não coloca. E aí você escreve, como a pronúncia é Guiné, você vai escrever assim, ó. No final, aqui, você, em vez de colocar a letra E, como tá aí na palavra Guiné, você vai colocar a letra O. E aí forma, então, a palavra que nós conhecemos. A palavra que nós conhecemos, então, como andrógeno. Então, o que significa a palavra andrógeno? É a palavra Guiné, que significa o quê? Homem, mais a palavra, perdão. Andrógeno é a palavra andros, deixa eu corrigir isso aqui. Andrógeno é a palavra andros, que você tá vendo aí, que aparece aqui no texto grego, mais a palavra gine, que significa o quê? Mulher, que tá aqui no texto grego. Então, andros, homem, mais a palavra gine, juntas,
forma então a palavra que nós conhecemos como andrógeno, ou perdão, não é para acontecer isso não. Vou trocar aqui para o pincel aqui. A palavra que nós conhecemos como andrógeno, tá vendo? É isso aí. Deu para entender? Desculpa aí as confusões que eu fui criando aí durante escrevendo. Eu espero que você tenha entendido. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante que eu possa dizer a vocês. Mas você entendeu a questão da palavra andrógeno, né? A palavra andrógeno é o quê? É a palavra andrógeno. É a palavra. Vou explicar novamente com toda a paciência do mundo. A palavra andros, que tá aqui, ó, que é a palavra grega para homem, mais a palavra, vou ver se essa cor fica legal. Não ficou, não. Vou colocar aqui essa cor mesmo. Mais a palavra grega para mulher, que é a palavra gine, do grego. E aí eu vou escrever aqui, ó. Gine. Deu para entender? Então, a palavra andros significa o que, gente? Exatamente. A palavra andros, vou colocar outra cor aqui, vou organizar de uma forma melhor que você vai entender muito bem. Andros quer dizer o quê? Homem mais o quê? Mais mulher, ok? Mais mulher. Então, a palavra andros, do grego, que tá aqui no texto grego, mais a palavra grega gine, que tá aqui no texto grego, significa o quê? Homem mais mulher, ou seja, é um corpo só, presta atenção nesse detalhe, tá? Porque você precisa entender isso. É um corpo só com estes dois elementos aqui, ó. Tanto com o corpo do homem, como também com o corpo da mulher. Em um só corpo, em um só corpo, tá? Tanto o macho como a fêmea em um só corpo. Conseguiu entender? É uma criatura que possui os dois gêneros unidos em uma só carne, em um só corpo. Por isso que você vai ver Adão falando lá: deixará homem, abandonará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Uma só carne, um só corpo. Um só corpo, como eu já escrevi aí, significa também uma só, escrever mais bonitinho aqui, né? Uma só carne. Uma só carne. Ok? Dá pra entender, né? Vamos continuar aqui no verso 21 para a gente entender bem esse verso. Então, a criatura aqui, ó, em questão do texto aqui, que estamos vendo aqui no texto aqui, deixa eu trocar a cor aqui da canetinha. A criatura em questão que estamos vendo aqui no texto
hebraico, o Adão aqui, essa criatura chamada Adão, no texto hebraico, essa criatura chamada Adão no texto hebraico, não é uma criatura macho, não, tá ok? É uma criatura macho e fêmea ao mesmo tempo. Andrógeno, é um ser andrógeno, uma criatura andrógena. Por isso que a Septuaginta, o texto grego, ele faz questão de deixar a palavra hebraica Adão e não coloca a palavra grega para homem e nem a palavra grega para mulher, porque essa criatura não podia ser chamada ainda nem de homem nem de mulher, enquanto ainda fosse uma só carne, um só corpo com estes dois gêneros. E você vai entender bem que a mulher, ela não foi criada, tá? Da costela do homem. Ela não veio a existir depois do homem. Ela já existia juntamente com o macho, mas só que existiam os dois como uma só carne e um só corpo. Então, o texto hebraico, ele vai dizer isso. Por exemplo, lá naquela parte onde Deus diz, deixa eu achar aqui, eu mostro para você. Uma informação que você tem que se atentar aqui na sua Bíblia, aqui na Bíblia, na sua Bíblia, enfim, na minha, na sua Bíblia. Presta atenção, por favor. Tanto no texto grego, tanto aqui no texto hebraico, como no texto em português, como no texto grego aqui, onde a setinha está apontando no momento agora. Que é a seguinte informação, que em Gênesis capítulo 2, no verso 5, é dito: não havia homem para lavrar o solo. Aí, se você for ver no texto hebraico, vai aparecer a palavra o quê, gente? Vai aparecer a palavra Adão, como tá aqui, ó. Vou destacar aqui para você ver, perceber melhor. Aqui a palavra Adão. Então, não havia o quê? Adão, a criatura Adão, que aqui não é um ser do sexo masculino, um corpo masculino exclusivamente. Também não é um corpo feminino exclusivamente, mas é uma criatura, como eu já expliquei para você, é um ser. Vou colocar esse negócio aqui pra cima. É um ser o quê? É um ser andrógeno, tá? É uma criatura andrógena. Este Adão aqui, ó, esta criatura Adão aqui é uma criatura andrógena. E o texto grego da Septuaginta vai usar uma palavra bem interessante, tá? Deixa eu fechar aqui o cursor. Cursor não, perdão. A opção de escrever na tela. Vai usar essa palavra grega aqui, ó, correspondente à palavra Adão, do texto hebraico, a palavra antropos. A palavra Adão do texto hebraico está aqui onde diz não havia, eles traduzem como homem. Na minha opinião, é um erro grotesco traduzir a palavra Adão aqui nesse texto e contexto do hebraico e do grego como homem, porque não é isso. Eles deveriam ter traduzido como ser humano. Deixa eu ver se eu coloco uma cor aqui mais evidente, para ficar melhor para destacar a palavra. Vamos ver aqui que dá para continuar. Então, aqui no texto hebraico aparece a palavra Adão, certo? Vamos continuar. Aqui no texto hebraico aparece a palavra Adão. Eu já expliquei que esse Adão aqui do texto hebraico, nesse texto e contexto, até o momento antes de surgir a fêmea, a mulher, antes de surgir Eva, essa criatura Adão aqui não se classificava nem como homem, nem como mulher, mas como os dois gêneros em um só corpo, em uma só carne. Presta atenção, por favor. Então, a palavra a palavra hebraica aqui, Adão, no texto da Septuaginta correspondente, que eles traduzem a palavra hebraica Adão como homem, né? Mas isso é errado. Eu não concordo que se faça isso. Já que vai traduzir a palavra Adão, o Adão aqui em questão, essa criatura aqui, é uma criatura homem-mulher, macho mais fêmea. Ou seja, é um ser andrógeno. Então, eu teria que colocar isso na tradução em português para as pessoas entenderem. Porque a palavra Adão aqui, no texto hebraico, e em toda a Bíblia, apesar de um momento ela ser pega e ser colocada como nome próprio do macho, da humanidade humana, do primeiro macho ainda, ela é uma palavra que é usada para se referir. Vamos lá. Ela é uma palavra usada para se referir tanto ao homem como à mulher. Palavra Adão do texto hebraico. Ok? E vamos dizer que eu consigo terminar isso aqui. Começou o barulho chato, mas enfim.
E no texto grego, a palavra grega correspondente à palavra Adão é a palavra grega antropos, do grego. Tá vendo? Nessa parte onde diz não havia homem para lavrar o solo, na verdade não havia ser humano para lavrar o solo, ou seja, não existia ainda o que está dizendo o texto. Não existia ainda o quê? Não existia ainda, não tinha ainda, né? O quê? Homem e mulher, ser humano para cuidar da terra, do solo, entendeu? Como acontece hoje, gente. E aqui no texto grego, a palavra correspondente à palavra hebraica Adão, ser humano, é a palavra grega antropos, que eu vou abrir aqui o dicionário e mostrar para você. Note que o texto grego não usa a palavra para homem, mas usa uma palavra aqui, ó, do grego, a palavra antropos, usa aqui, ó, cadê? Com cara de homem é o significado, ó. Com cara de homem, ou seja, mas homem como? No sentido de cara de homem só de macho, não. Homem aqui, gente, muitas vezes eles usam a palavra homem na Bíblia fazendo referência a gênero humano, só que nossa mente, ela é meio que traiçoeira. Quando nós lemos a palavra homem, a nossa mente no automático só pensa no ser humano macho da humanidade humana, mas não é isso que o texto vai dizer. O texto hebraico, o texto grego. Então, presta atenção. E a palavra antropos, do grego, que é utilizada como opção aqui para Gênesis 5, onde diz não havia, em português, abre aspas, não havia homem para lavrar o solo, fecha aspas, essa é a tradução em português, mas eu discordo da palavra homem. Se colocasse aqui a palavra homem, aí colocasse um tracinho aqui, mulher, aí tudo bem. Ou se não, colocasse um ser andrógeno, beleza. Aí a pessoa iria entender, ou simplesmente traduzisse a palavra Adão como ser humano, ou seres humanos. Até aí ficaria melhor. Melhor deixar como ser humano, né? Não havia ainda um casal de ser humano. Mas, enfim. E aí o texto diz, ou texto não, perdão, o dicionário diz o seguinte: antropos, com cara de homem, ou seja, cara de ser humano, um ser humano. Olha só. Um ser humano, seja homem ou mulher. Olha só. Genericamente, presta atenção, por favor, inclui todos os indivíduos humanos, para distinguir os humanos de seres de outra espécie. Tá vendo? Então, a palavra antropos é uma palavra que a Bíblia grega utiliza aqui, equivalente à palavra Adão. Então, esse antropos aqui refere-se tanto a macho como a fêmea ao mesmo tempo. Ao macho e à fêmea. Deu para entender? Então, é só você analisar e examinar sua Bíblia que você vai enxergar esse Adão andrógeno. Outro lugar que eu posso mostrar para vocês uma informação que entrega totalmente essa questão aí de que Adão, essa criatura Adão aqui, não era um macho, exclusivamente o corpo masculino, mas era um corpo masculino e feminino, ou seja, um macho e uma fêmea unidos em uma só carne, em um só corpo, ou seja, um ser andrógeno, uma criatura andrógena. Eu vou encontrar aqui outra referência e te mostro. Tem várias, tá? Mas eu só vou mostrar algumas. Aqui, ó, nessa parte de Gênesis, capítulo 1, verso 26, onde diz: também disse Deus, na verdade aqui, deuses, Elohim, tá? Deuses, literalmente aqui é deuses. Deixa eu só colocar isso aqui pra você. O correto aqui, gente, onde eles colocam a palavra aqui, Deus, em português, o correto seria eles colocarem deuses, tá? Ou seja, colocarem uma letra E aqui e uma letra S aqui, tá? No final, no plural, tá? Deuses. Então, presta atenção, por favor. Deuses, ok? Deuses. Então, olha só, presta atenção. O que diz, então, literalmente o texto hebraico? E disse deuses, ou melhor, e disseram os deuses, já que a palavra Elohim aqui é plural, tá aqui equivalente interlinear português e hebraico. Elohim é plural, tá? Deuses, literalmente em português. Disseram os deuses, façamos o quê? Adão, que eles traduzem aqui como homem. Tá vendo aqui a palavra Adão? Adão
Lembra o equivalente grego? Qual é o equivalente grego, gente, da palavra Adão? Qual é o equivalente grego da palavra Adão, que eles traduzem meramente como homem? A palavra grega antropos, que está aqui também se repete novamente. Então, essa criatura aqui, ó, chamada Adão, era uma criatura que era ao mesmo tempo macho e fêmea em um só corpo, em uma só carne. Novamente, tanto a Bíblia hebraica como a Bíblia grega vão destacar esta androgenia de corpos. Eu não estou falando de androgenia de mente, no sentido de psicologia, porque uma coisa é a pessoa, imagina, uma pessoa que ela tem um corpo masculino, certo? Ou é uma pessoa que tem um corpo feminino, só que na mente dessa pessoa, ela não se identifica com nenhum dos dois gêneros, mas ela quer ser os dois na mente dela, não no corpo. Só que a biologia, a anatomia, a fisiologia dessa pessoa é exclusivamente masculina em um corpo separado do outro gênero, entendeu? Exemplo, se é homem, é só corpo masculino, como um corpo só. E se é essa pessoa que tem digamos assim, meio que essa dualidade, ou essa indecisão, se é um corpo exclusivamente feminino e separado, e sozinho, um corpo só feminino, exclusivamente feminino, não se classifica, de acordo com a Bíblia e com os apócrifos, com a Bíblia grega, com a Bíblia hebraica, não se classifica como um ser andrógeno, tá bom? Não de acordo com a Bíblia. Para ser um ser andrógeno de verdade, tem que ser o corpo masculino, com tudo que tem direito, colado, grudado com o corpo feminino, com tudo que tem direito, como uma só carne, um só corpo. Isso é um ser andrógeno de verdade. Então, a androgenia tratada aqui na Bíblia, que eu estou mostrando a vocês, não tem nada a ver com a androgenia segundo a psicologia do mundo moderno de hoje. Ok? Presta atenção, por favor. Eu estou dizendo aqui para você que o homem, o macho e a fêmea, a mulher, existiam ao mesmo tempo e juntos em uma só carne, em um só corpo, como uma única criatura. Depois eles foram divididos e eu vou mostrar isso para você. Mas antes eu tenho que ficar mostrando essas coisas aqui para você no texto, tá? Hebraico no texto grego. Então você entendeu aí que a palavra, tá? Antropos, do texto, essa cor aqui não ficou legal não, né? A palavra antropos, tá aqui como antropo, deixa eu dar uma pausa. Vamos continuar. A palavra é antropo, tá vendo? Barulho. É difícil gravar um vídeo. Por isso que esses cachorros são engraçados. Os bichinhos abençoados. Pensa nos bichinhos abençoados, são esses cachorros. As ganguezinhas. Mas enfim, a palavra antropos está aqui, tá vendo? Um texto grego. E significa o quê? Ser humano, tanto se referindo ao mesmo tempo ao macho e à fêmea da espécie humana, tá? Então, este Adão aqui, ó, do texto hebraico, é chamado de homem e mulher. Ou seja, é chamado de uma criatura andrógena, ok? Lembra a palavra andros, homem, e giner, do grego. Aí junta andros mais gine, forma a palavra que você conhece como andrógeno, ok? Um ser que é masculino e feminino ao mesmo tempo. Outra parte importante que eu quero mostrar para você, além aqui do verso 26. Mas, bem, você entendeu aqui, né? Literalmente o texto hebraico fica: e disseram os deuses, Elohim, deuses, façamos Adão. A criatura Adão aqui é um ser andrógeno, presta atenção, já expliquei. Lembra da palavra grega correspondente à palavra Adão aqui do verso 26? A palavra grega antropon, seja antropos, que se refere tanto ao macho como à fêmea da espécie humana ao mesmo tempo. Olha só, disse o que? Façamos o que? Adão, como nossa imagem e nossa semelhança. Aí você fica pensando, calma aí, os deuses, imagina só o cenário. Os deuses disseram, façamos Adão, que é uma criatura, ser humano,
conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E este Adão aqui é um ser andrógeno. Aí você fica pensando, e como era a aparência de Deus aqui? Por que que esse Adão ele surgiu com a aparência de uma criatura andrógena, masculina e feminina ao mesmo tempo, em um só corpo e em uma só carne? Com aparência masculina e uma aparência feminina, em um só corpo e em uma só carne. Vai pensando aí. E aqui tá os deuses, literalmente Elohim, deuses. Então nós vemos a figura masculina, a imagem de uma dessas divindades, e nós temos a figura feminina, que é a imagem da outra divindade que está a conversar com a divindade masculina aqui. E o que é dito por essas duas divindades aí? Que nós percebemos aqui é mais de um Deus, tá? Tanto é que coloca aqui, ó. Diz nossa imagem e nossa semelhança. Ou seja, a divindade não disse aqui, vamos fazer Adão conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança no singular. Diz no plural, nossa. Ou seja, e aí aparece no cenário o homem e a mulher, como você conhece hoje. Então tem o macho e tem a fêmea. E no texto hebraico, a palavra para espírito, ruach, se refere tanto ao masculino como ao feminino, tá? Então isso é uma coisa muito interessante, presta atenção. Então a fêmea, ela existe no mundo espiritual, já existia há muito tempo. Então temos aí uma divindade de aparência masculina e uma divindade de aparência feminina, então pegando, né, as suas imagens, as suas semelhanças, para poder construir o ser humano como existe hoje aqui na Terra, o gênero masculino e o gênero feminino. E este ser humano foi criado anteriormente como um ser andrógeno, ou melhor, estes seres humanos, de ambos os gêneros, foram criados como um ser andrógeno, ou seja, ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo mulher em um só corpo. Só que de um lado do corpo era exclusivamente masculino, o outro lado do corpo era exclusivamente feminino. Eles eram corpos colados um no outro. Esses dois corpos, essas duas essências, esses dois elementos, tá? Esses dois indivíduos como uma só carne, um só corpo. Vou mostrar para você depois na imagem. Mas presta atenção. E aqui no verso 27 diz que Deus criou o quê? E diz, e criou Deus, mas aqui não foi Deus, lembra? Elohim, deuses, e os deuses criaram o quê? Adão. Quem é este Adão aqui? E o texto da Bíblia da Bíblia grega, quase que eu falo Bíblia hebraica de novo. Da Bíblia grega, usa aqui, ó, antropon, de novo, que eu já mostrei para você no dicionário o que significa a palavra grega antropon, tá vendo? A palavra grega correspondente à palavra hebraica Adão é antropon, que se refere tanto ao masculino como ao feminino ao mesmo tempo, o macho e a fêmea da espécie humana ao mesmo tempo. E usa essa palavra antropon, antropos, do grego, para distinguir a raça humana de outras espécies, como os animais, as plantas, enfim, dessas outras espécies. E aqui eles traduzem como homem. Eles traduzem aqui como homem, mas como eu já disse, eu discordo dessa tradução aqui, tá? Então, deixe-me ver mais alguma coisa interessante que eu possa mostrar a vocês. Eu vou procurar aqui, tá? Assim, e para pegar um embalo dessa parte aqui, ó, de Gênesis 1, 26, onde dizem aqui os deuses, façamos Adão, ou seja, façamos o ser humano masculino e feminino, os seres humanos masculino e feminino, o homem e a mulher, conforme a nossa imagem e semelhança. Para pegar esse embalo, nós vamos dar uma olhada em Gênesis capítulo 2, no verso 19, parece, que está em comum acordo com essa informação aqui. Deixa eu colocar aqui, tá no lugar? Gênesis capítulo 2, parece que é no verso 19. Se não for, procura. Onde diz aqui, ó. Onde diz o seguinte, o texto em português que você conhece. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-as ao homem para ver como este, aqui eles traduzem como ver, presta atenção, para ver. Eles colocam aqui simplesmente como ver, ou seja, no singular. Como lhe chamaria?
Fica vendo, ver no singular. Mas o texto hebraico aqui, ó, coloca aqui, ó, reote, plural, verem. Então, olha que coisa, literalmente no texto hebraico está o seguinte: e formou Yahuá, tá vendo? Sem sinais massoréticos, enfim, Yud Rei Vav Rei, deuses, Elohim, o quê? De Adamá, tirando fora da terra, toda a vida do campo, que eles traduzem como todos os animais do campo, tá? E todos os alados, que são as aves dos céus, as aves do chamaim dos céus. E as trouxe para a criatura chamada Adã, a criatura Adã. E as trouxe para o Adã, o para Adã, o ou Adã. Por quê? No hebraico, essa partículazinha aqui, ó, Ra, ela pode ser colocada tanto no masculino como no feminino aqui como um artigo, tá? Então, aqui pode ser ao mesmo tempo masculino e feminina. Essa partícula aqui, deu para entender? Presta atenção. Olha só. Para verem, aqui ó, verem, tá no plural, tá vendo? Para verem, como iria invocar o quê? Como iria chamar, invocar os nomes de todos esses animais. Mas o que eu quero chamar a atenção para você aqui é que não está escrito no texto hebraico para ver, mas para verem, plural, ou seja, quem queria ver como Adão iria invocar os nomes dos animais? Quem queria ver, gente? Como Adão iria invocar os nomes dos animais, essa criatura Adão? Quem queria ver? Elohim, os deuses. E aí nós temos a imagem feminina e masculina. Lembra que está lá escrito? E façamos o homem, ou melhor, façamos a Adão, a criatura, os seres humanos, conforme a nossa imagem e semelhança. Eu coloquei seres humanos porque ele está se referindo ao gênero masculino e feminino ao mesmo tempo. E a mulher é uma imagem de uma divindade. O homem é a imagem de outra divindade. No caso, o homem é a imagem da divindade masculina e a mulher é a imagem e semelhança de uma divindade feminina. Deu para entender? Homem, macho, é a imagem e semelhança de uma divindade masculina. Mulher, a fêmea, é a imagem e a semelhança de uma divindade feminina. E eles foram criados aí, os primeiros seres humanos, Adão e Eva, com um modelo, com a forma de um ser andrógeno, tá bom? Inclusive aqui no texto grego usa a palavra Adão, tá vendo? Translitera a palavra hebraica Adão. Aqui tá falando de um ser andrógeno. Olha que interessante. Então, tanto o homem, macho, como a mulher, o lado macho e o lado feminino deste corpo, desta criatura andrógena, foi que invocaram ali os nomes dos animais. Então, no momento em que o macho estava lá e a fêmea também, eles estavam ao mesmo tempo, eles sabiam, ali foi o macho e a fêmea, foi Adão e Eva nomeando não, que eles não deram nome, invocando os nomes dos animais. Porque os deuses aqui, como está literalmente no texto hebraico, eles queriam ver. Como diz aqui no texto hebraico, para verem, plural. O verbo ver no plural, no texto hebraico. Olha que interessante. Muito interessante, não é verdade? Outra referência até interessante que eu posso mostrar para vocês com relação a esse ser Adão aqui, essa criatura Adão, que é uma criatura andrógena, um ser andrógeno, é em Gênesis, no verso 18, onde Deus vai dizer assim, ó, o seguinte, texto hebraico. E disse Yud Rei Vav Rei Yahuá, sem sinais massoréticos, Elohim, deuses. Não é bom não é bom que existam quem? O Adão, a Adão, lembra que eu te expliquei, eu falei para você sobre essa possibilidade, essa flexibilidade dessa partícula Ra aqui,
ficar tanto no masculino, como um artigo no masculino, como um artigo no feminino ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, ok? Só que eles colocam geralmente no masculino, como eles colocaram aqui, ó. Não é bom que o homem colocaram no masculino, tá? Mas aqui no hebraico é tanto masculino como feminino, tá? Essa partícula Ra aqui, esse artigo. Então, e eu quero chamar sua atenção para essa palavrinha aqui, ó, existir no plural. Tá vendo o ote aqui, como apareceu lá na palavra ver em hebraico? Re-ote, ver. Aqui apareceu o quê? Aqui apareceu aquele ote no final, lá no verso 19. Mostrei para você que significa o quê? Verem, o verbo ver no plural. E aqui tá o verbo existir, o verbo raiar do hebraico, no plural. Raiote, raiote. Ou como eles colocam aqui, reiot, enfim. Ok? Do hebraico, que significa o quê? Literalmente em português, não é bom que existam. E aí usa a palavra aqui, Adão. Existam quem? Quem não exista? Quem são eles que não devem existir sozinhos? A parte macho e a parte fêmea, que estava ali a parte macho e a parte fêmea da criatura do ser andrógeno, chamado de Adão, ser humano. Deixa eu dar uma pausa. Vamos ver que dá para continuar. Então, não é bom que existam o quê? Não é bom que existam sozinhos. Então, olha só, não existam só. Só que o texto aqui ele vai usar o existir no plural. Beleza. E vai usar a palavra Adão. Mas você tem que lembrar do que eu disse. Existam. Lembra que eu expliquei sobre a partículazinha Ra aqui? Ra, Adão. Essa Ra aqui, essa partícula, ela é ao mesmo tempo o Adão, como também a Adão. Entendeu? Tanto no masculino, essa partícula fica, a partícula Ra, como também ela fica no feminino ao mesmo tempo. Então, esta criatura Adão aqui é chamada de masculino feminino. Feminino masculino. Entendeu? Um ser andrógeno. Vamos voltar lá para Gênesis, tá? Capítulo 2, no verso 21. E eu vou terminar de ler e traduzir para você literalmente. Aí vamos dar continuação aqui, ó. Então, essa primeira parte aí você entendeu, né? Eu vou organizar aqui o texto. E Yahuá, deuses, lançou um transe hipnótico, tá? Presta atenção, por favor. Sobre o Adão ou a Adão. Lembra que eu expliquei para você a flexão dessa partículazinha Ra? Pode ficar tanto no masculino como no feminino, isso ao mesmo tempo. Pode não, fica aqui. Então, a palavra Adão é referente à humanidade. Não tem aquela parte da Bíblia onde diz lá, que você já deve ter lido, que diz, e se arrependeu Deus, ou Deus ficou triste de ter criado o homem? Naquela parte ele não está falando só do macho, está falando do macho e da fêmea, só que eles traduzem como homem, mas homem no sentido de gênero humano em geral, tá? Então, olha só que interessante, presta atenção, por favor. Olha aí, ó, tá vendo? Entendeu essa primeira parte? E Yahuá, deuses, lançou transe sobre o Adão, ou sobre a Adão. Na verdade, fica os dois sentidos, o Adão e a Adão. E continua o texto. Trocar a cor aqui pra gente traduzir bem. E você vai conferindo aí, tá? Na sua Bíblia, para ver se tá assim, conforme o texto hebraico. E dormiu. E tomou Vaikar, um quê? E tomou fora, separou o quê? Um dos seus lados, é isso mesmo, você não viu errado. Essa expressão aqui, ó, que eles traduzem, eu vou destacar, essa expressão aqui, ó, essa expressão aqui, perdão, a expressão tesalê otaive, que eles traduzem como suas costelas, na verdade a tradução correta é seus lados, ok? Literalmente, porque a palavra teselá aqui não significa costela, osso, não, significa lateral, lado do corpo. E eu vou mostrar para você no próximo vídeo, porque agora começou o barulho aqui, então não vai dar. Só vou terminar aqui, vamos ver que dá para continuar aqui. Esse barulho é muito irritante. Então, aqui, ó, lados, tá?
seus lados. Lembra a criatura Adão? É a criatura em questão. Aí tá dizendo que vai pegar que pegou essa criatura Adão e Deus fez o quê? Deus fez o quê? Lançou um transe, colocou um transe sobre essa criatura Adão, hipnotizou a criatura. Ficou totalmente ignorante com a mente dessa criatura transcendeu o corpo, essa criatura não estava nem tendo meio que noção direito do que estava acontecendo. E aí pegou essa criatura Adão lá naquele transe e Deus fez o quê? Deus arrancou, separou um dos lados do outro lado da criatura Adão. Lembra? Masculino e feminino. Então Deus separou o macho da fêmea, o ser humano macho do ser humano fêmea. E continua o texto. Presta atenção, por favor. E em outros vídeos que vamos dar continuação, eu vou mostrar para você e vou lhe provar que a palavra tesalá do texto hebraico não significa costela coisa nenhuma. E a palavra grega correspondente à palavra tesalá do texto hebraico é a palavra grega aqui, ó, pleuron, que vem do grego pleurá, ok? Pleurá, que significa o quê? Lado do corpo. Vou até abrir o dicionário aqui rapidinho, bem rápido mesmo, porque eu não quero demorar nisso aqui, porque já começou o barulho. Pleurá, lado do corpo. Tá vendo? Lado do corpo, ou seja, do corpo de que criatura, do corpo de que ser? Deste ser aqui chamado Adão, desta criatura chamada Adão, que é ao mesmo tempo macho e fêmea. Olha só, então Deus pegou um dos lados aí, no caso pegou o lado feminino e tirou, desgrudou, rasgou, arrancou, que estava ali colado junto com o lado masculino, com o corpo masculino, com a banda masculina. Então separou em duas bandas este ser andrógeno aí. Separou em macho e um corpo macho, exclusivamente separado do corpo fêmea, e o corpo fêmea exclusivamente separado do corpo macho. É isso que o texto hebraico está a dizer. E aí continua o texto aqui, ó. E o texto continua da seguinte forma. Presta atenção, por favor. E fechou carne embaixo ou ali embaixo. Bem, e fechou carne ali embaixo ou ali debaixo. Como assim? Essa expressão debaixo aqui, gente, ela está sendo utilizada para se referir à parte posterior, tá? A parte posterior dela. Por que eu digo dela? Porque Deus pegou a banda feminina, ou o lado feminino, ele tomou, como diz aqui no texto hebraico, tomou o Senhor Deus, um dos seus lados, tomou o Senhor Deus e tomou tirando fora, separando. Tá vendo a partículazinha minha aqui, que eu já expliquei em outros vídeos? Pois é, separando. Então, ele fechou com carne a região posterior do corpo da fêmea, que ficou aberto ali, já que ela foi rasgada da sua contraparte masculina, o Adão, o ser humano macho. Então, Adão, fêmea, Eva foi separada da sua contraparte masculina, o Adão macho, o corpo masculino. Aí deixou de ser um ser andrógeno para ser dois gêneros separados. Corpo homem só, e o corpo feminino sozinho, separado da sua contraparte masculina, e o indivíduo masculino, corpo masculino separado da sua contraparte feminina. Isso os apócrifos falam. Tem também mitologias, tem a Bíblia hebraica, tem a Bíblia grega que falam da existência desse ser andrógeno. Eu vou parar por aqui por causa do tempo. Mas antes eu vou traduzir para você aqui o texto grego rapidinho, bem rápido. Presta atenção, essa primeira parte eu já disse, né? E então colocou Deus transe sobre Adão, a criatura Adão, que é um ser andrógeno. Presta atenção. E então o hipnotizou. Hipnose do grego, no próximo vídeo eu explico melhor. Tá? E eu vou transliterar essa palavra para você explicar ela bem legal. E o que? E então tomou um dos seus lados, aqui ó, do grego pleuron, auton, tá vendo? Tomou um dos seus lados, ou seja, tomou uma banda do corpo deste ser andrógeno e fez o que depois? E depois preencheu carne ali, preencheu-a com carne. Preencheu quem com carne? O lado que foi tomado do ser chamado Adão, que é um ser andrógeno. Então, deu para entender? Separou o masculino do feminino.
deixou de ser um ser andrógeno para ser andros separado de gyner, ou seja, para ser o homem separado da mulher. Deu para entender? O que é bem irônico, porque tem uma parte de um texto, né, da Bíblia que diz que o que Deus uniu, que não separe o homem. Isso faz uma referência, seria então, eu te pergunto, a este ser andrógeno que foi separado? Inicialmente, pela primeira vez, não foi pelo Deus da luz, do livro de Gênesis, mas na segunda vez foi, porque o Gênesis bíblico, ele acontece seguindo um roteiro que foi planejado para o mundo, tá? Já vai dar 1 hora de vídeo, então eu vou parar aqui. No próximo vídeo eu explico melhor essas coisas para você, mas eu espero que você tenha entendido. Então, se a tua corrige aí tua Bíblia se ela não estiver com uma boa tradução. A tua Bíblia, a tua tradução tem que estar assim, ó. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono, aí você coloca aqui. Então o Senhor Deus lançou ou colocou, fez cair um transe profundo sobre Adão. E ele, o quê? Ficou hipnotizado. Ou dormiu, se você quiser deixar assim. Mas esse sono não é, presta atenção, esse sono, gente, não é um sono normal, é um sono de ignorância induzido por meio de um ato hipnótico, ok? Um transe. E você não coloca aqui a palavra homem. Como é um ser andrógeno, você pode deixar a palavra homem, então cria uma nota e coloque aqui, ó, ser andrógeno, homem mais mulher, como eu expliquei para você sobre a palavra andrógeno. E continua o texto. E adormeceu. Você vai deixar assim, e adormeceu. Quem adormeceu? A criatura que é um ser andrógeno aqui, homem e mulher ao mesmo tempo. Em um só corpo e uma só carne. E tomou um dos seus lados, esquece a palavra costela, pode tirar, e tomou um dos seus lados e fechou o lugar com carne. Até aqui tá ok. Deu para entender? Ótimo. Eu vou parar por aqui. No próximo vídeo nós vamos dar continuação. Eu vou explicar isso com mais detalhes para você, mas eu espero que você tenha entendido aí o texto literal de Gênesis capítulo 2, verso 21, porque eu tentei explicar da melhor forma possível e ainda fui procurar aqui para mostrar para você que essa criatura Adão aqui em questão não é uma criatura que tem um corpo exclusivamente macho, também não é uma criatura que tem um corpo exclusivamente feminino, mas é uma criatura que tem os dois gêneros em um só corpo, em uma só carne. No próximo vídeo eu explico melhor para você. Eu vou tentar fazer os vídeos de forma mais frequente, tá? Mas é que é um pouquinho difícil por conta do barulho constante, tá? Então é isso, mas eu vou tentar, tá bom? Até o próximo vídeo. Eu agradeço a você desde já por ter tido a paciência de ficar aqui até aqui agora. Então, valeu. E eu espero que você entenda o que eu tentei explicar para você, o que eu mostrei. Se você não entendeu, você pode dizer essa parte específica eu não entendi, por favor, ok? Eu vou ver o que eu posso fazer. Então, o que eu souber, eu digo a vocês, certo? Então é isso. Até o próximo vídeo. Ah, e o próximo vídeo vai ficar muito interessante. E trate de absorver bem essas informações. Eu sei que são coisas novas, coisas diferentes, né? Porque a forma que eu estou lendo aqui, mostrando, na verdade eu estou mostrando para você a Bíblia hebraica, eu não estou inventando nada, eu só estou dizendo o que a Bíblia hebraica diz, o que a Bíblia grega diz e o que os apócrifos dizem, e nós estamos analisando e examinando as nossas traduções, a fim de que no final de tudo, além de você ter uma tradução bem mais próxima do literal, do original, digamos assim, como eles dizem original, né? Na força, na expressão, na força de expressão de dizer, só que nós não temos os originais dos textos hebraicos, tá, gente? São tudo cópias, cópias e cópias e cópias. Tanto é que as letras nem eram essas aqui, isso aqui é hebraico moderno, tá? Mas isso aí é um assunto pra gente tratar em um outro momento. Então é isso. Até o próximo vídeo e eu vou mostrar para você essa criatura da andrógena. Vou explicar o verso 21, ilustrando com imagem, com aqueles rabiscos malucos que eu faço e com algumas anotações e você vai entender bem o que aconteceu ali, ou melhor, o que acontece aqui em Gênesis capítulo 2, no verso 21, tá bom? E nós vamos dar continuação, o verso 22, no próximo vídeo, e se der o verso 23, a gente encaixa também no mesmo vídeo, e aí eu explico tudinho para você. Tá ok? Mas a mulher, a fêmea, Eva, não veio da costela do homem, como eles traduzem aqui. Veio, na verdade, da lateral daquela criatura andrógena chamada Adão, que eles traduzem simplesmente como homem. Mas, na verdade, é um homem e mulher.
um ser andrógeno, tá? Como em grego, lembra que a palavra grega, a palavra andrógeno é do grego e significa em português o quê? Homem mais mulher. O homem unido no corpo da mulher como ser andrógeno, um único corpo, uma única carne, uma só carne, um só corpo, ok? Então é isso. Até o próximo vídeo.